Fala pessoal que acompanha o canal Pintor BR, já vou pedindo que você deixe seu like, deixe sua inscrição, continue dando aquela forcinha para o canal aí. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder aí a um comentário que teve aí em um dos vídeos do canal. O título do vídeo é Como calcular o metro quadrado da pintura de forma fácil. Quem fez o comentário foi o Pablo Nascimento, do canal Pablo Galista. É um canal que trata aí de criação, né, de galos, acho que galo índio, galo de briga, se eu não me engano, é o galo índio só. O título desse vídeo onde ele fez o comentário falava da cobrança, né, de como calcular o metro, como cobrar aí, né, por meio do cálculo do metro quadrado aí da pintura. Mas aqui eu vou falar aí de forma geral, né, como cobrar aí na pintura, como fazer aí um orçamento, né? Como estipular aí os valores na pintura. Eu já falei, tem aí no canal também um vídeo, né, falando sobre preços, onde todo ano a gente, pelo menos eu publiquei em 2024 um vídeo, 2025, um vídeo falando aí da tabela de referência de preços, né, na pintura, que é da Associação Brasileira dos Pintores Profissionais. Todo ano eles fazem essa tabela, atualizam, né, e lá tem os diversos tipos, diversos trabalhos de pintura e o preço por metro quadrado aí. É uma tabela muito bacana, é uma tabela de referência, claro que você pode cobrar na sua região mais ou menos, né, mas é uma tabela que serve de referência, não é uma obrigatoriedade seguir aí, né, essa tabela, mas é uma tabela de referência, ou seja, para que você não fique totalmente perdido caso você esteja iniciando, caso você tenha aí dúvidas, né, e dificuldades na hora de fazer um orçamento de pintura. Às vezes você domina as técnicas, né, de pintura, mas você tem dificuldade aí na hora de fazer o orçamento. Muita gente tem a dificuldade. Como que eu posso cobrar na pintura? Então esse vídeo ele vai caminhar nesse sentido aí, como, de que forma eu posso aí realizar os orçamentos. Você pode cobrar por diária, pode ser aí a cobrança por dia, né, por diária, 100, 150, 200, 250, depende do serviço, depende do trabalho a ser realizado. A média aí máximo, né, 250, 280, depende da região, do lugar, do poder aquisitivo das pessoas, né, do tipo de trabalho, se é externo, se é interno, se você vai estar aí sujeito às intempéries aí do tempo, sol, né. No final de semana mesmo eu fiz um serviço, né, pintei uma calçada de uma esquina inteira de uma farmácia e fiquei lá debaixo daquele sol lá, das 9 até as 18h20 mais ou menos aí. Foi feito por diária, né? Teve um tempo de descanso de almoço. Eu fiz na diária, cobrei R$ 200, mas valia mais, né? Valia mais. Mas é um conhecido aí que sempre tem trabalho, né? Tem trabalhos assim esporádicos aí pequenos. Ele paga a diária de 160, mas acabei fazendo lá. Mas valia mais. Valia até uns R$ 400 aí valia. Então tava barato, né? Às vezes a gente faz alguns serviços. Dependendo do grau de dificuldade, eu pintar a calçada não tem tanto grau de dificuldade, mas pelo tamanho, a extensão e por ficar o tempo todo no sol, daria para cobrar mais. Mas assim, acabei fazendo por esse valor aí, ficou e deu tudo certo. Mas então, você pode cobrar por diária, você pode cobrar aí por metro quadrado, né, seguindo essa tabela aí. Tem algumas empresas de pintura que eu estou meio desatualizado, mas a última vez aí que eu tive contato com o pessoal que trabalha com empresa de pintura, a empresa cobrava R$ 40 um metro quadrado da pintura fechado. Então, se pegasse uma casa, um barracão para fazer o serviço aí, ele jogava um valor, pegava a metragem total, né, da obra e jogava um valor de R$ 40 o metro quadrado. Hoje eu acredito que esteja um pouco mais aí.
E tudo também tem que ser levado em conta, a altura, a complexidade do trabalho, é, os perigos, né, que aquele trabalho oferece aí para a sua vida, para a questão de segurança, né, do pintor ou da equipe, né, de pintores, risco de queda, próximo a redes de alta tensão, tudo isso aí tem que ser levado em conta. A utilização de andames, né? Claro que quanto mais complexo aí o trabalho, quanto mais difícil, né? Quanto maior a complexidade, é necessário cobrar um pouco mais. É necessário aí ter um preço diferenciado, adequado, para que você não fique aí no prejuízo, para que o pintor não fique no prejuízo. Então você pode cobrar aí por diária, pode cobrar aí por metro quadrado, pode cobrar aí por empreita, né? Como eu falei no caso dessa calçada, ela valeria tranquilamente de 400 a 600 reais. Mesmo sendo um serviço para ser executado aí durante um dia só, mas valeria pelo trabalho, né? Pela extensão, pelo tempo de exposição ao sol ali, é um trabalho que valeria os 600 reais, de 400 a 600 reais. Então, é possível cobrar aí por empreita. Pode ser também por unidade, por exemplo, você vai pintar aí janelas, portas, portões, né? Você pode estipular aí valores, né, por unidade, dependendo da janela, 80, 150, 120, ou até mais, né? Dependendo do tamanho, da complexidade na hora do empapelamento, da proteção de piso, de paredes, né? Da proteção de vidros, né? Um portão de 400, 700, até mais de 1.000, 1.200, né? Dependendo do tamanho do portão. Um portão de meio terreno, eu cobrava em média 400 reais, mas hoje eu tenho cobrado em média 700 reais. Aí é outra questão, né? Se está tomado por ferrugem, se tem muitas frestas aí, né? Para serem calafetadas, se é necessário aplicar um fundo. Ou seja, é preciso analisar aí todos os detalhes. Quanto mais na pintura, quanto mais você analisa os detalhes, quanto mais você anota os detalhes, isso vai facilitar aí na hora de finalizar o orçamento. Você fará um orçamento com maior precisão. Ou seja, as chances, né, de errar nesse orçamento serão aí menores, né? Ou seja, você vai fazer um orçamento adequado, onde você não irá tomar prejuízo. Claro, às vezes, né, mesmo fazendo um orçamento adequado, pode ocorrer um imprevisto, pode ocorrer diversos imprevistos, né? Pode acontecer chuva, pode acontecer de faltar material, pode acontecer de na hora da aplicação da realização do serviço, o serviço acontece de surgir algum problema, algum imprevisto, né? Acontece em qualquer tipo de trabalho, por exemplo, casas que você vai fazer repintura, reforma, de repente já chegou aí serviço que tinha lá uma parte pequena próximo do rodapé que teria que ser refeita, né? Estava desplacando. Só que quando eu fui executar, realizar o serviço, não me lembro se era grafiato, mas já teve grafiato e tinta, né? Eu acabei tendo que remover aí, né? De toda a parede, de toda a extensão da parede. Então acontece. Você às vezes está aplicando, né? Fazendo a aplicação do esmalte sintético no revólver. Tem locais que escorrem, tem locais aí que o acabamento não fica bacana. Às vezes você tem que esperar, voltar no outro dia, aplicar mais uma demão. Acontece tudo isso. Então, quanto mais você observar aí na hora de fazer o orçamento, anotar, tirar fotos aí, né? E na hora de fazer o orçamento, nunca faça o orçamento ali na hora de boca, né? Para o cliente, porque você vai errar nesse orçamento. Todas as vezes que você fizer um orçamento de boca, na lata ali para o cliente, né? Principalmente quando é serviço pequeno, independente do tamanho do serviço. Faça lá, anote todos os detalhes, pegue tudo aquilo que o cliente, todas as informações que o cliente tem para te passar aí do que ele deseja, de como ele quer o serviço, né? Anote tudo certinho e chegue em casa com tranquilidade,
Sente lá num cantinho, numa mesa, né? Coloque tudo no papel, tudo bem especificado, né? Para que você não erre aí, né? Na hora de estabelecer aí, de finalizar o preço, na hora de colocar um preço aí nesse serviço, né? Então é necessário fazer isso. Outra dica também que às vezes assim, eu costumo fazer isso. Eu faço o orçamento da mão de obra e o orçamento do material eu só faço caso o cliente tenha um interesse maior de fazer aí, né? Esse orçamento do material. Por quê? Porque às vezes você perde um tempão fazendo o orçamento do material, já fez o da mão de obra e o cliente não vai fechar com você. E também deixo especificado, né, sempre uma margem e explico para o cliente. Pode sobrar um pouco de material ou pode também faltar uma pequena quantidade. Claro que não, o ideal é que nunca falte, né, ou que nunca sobre, mas não tem como você fazer um orçamento na risca certinho ali, né, que não faltando nada ou não sobrando nada de material. E às vezes, para não ter problema, dependendo do cliente, se faltou pouca coisa, dependendo do valor que eu peguei ali o serviço, eu já cheguei até mesmo comprar aí o material e nem falei para o cliente que eu comprei o que estava faltando aí. Porque tem cliente que é complicado, ele mesmo você especificando, você já consegue, né? Na prática do dia a dia, você consegue já entender aí como é cada cliente, como é cada pessoa. São dicas básicas aí, mas são dicas que acabam te ajudando, acabam te salvando no dia a dia aí. Acabam te salvando. Eu vou contar uma experiência que eu tive com um cliente. A gente estava aplicando uma textura quando eu vendi a textura, né? Já cheguei a vender textura aí, fui representante de uma marca de tintas. E aí eu fiz o orçamento, só que faltou acho que uma ou duas barricas de textura. E aí eu conversei com o cliente que tinha faltado duas barricas de textura e tal. É a resposta que eu recebi, mas quem fez o orçamento? Então quem fez esse orçamento, o cara que fez esse orçamento precisa apanhar. Mas assim, ele falou num tom de brincadeira, mas você via que esse tom de brincadeira tinha assim, não uma meia verdade, uma meia revolta, né? Ele estava meio revoltado, nervoso, né? Até porque a obra, a gente precisa entender também, uma obra que estava sendo tocada já há alguns dias, né? Não tinha ali na obra só o pintor, né? E aí, na hora deu vontade de responder para ele à altura, eu disse, não, você tem razão. Porque quem fez o orçamento é o responsável, né? Então, se eu fiz o orçamento eu sou responsável. Eu comprei as duas barricas. E aí, passado um tempo, né, ele falou, mas aí você não falou mais nada das barricas? Eu falei, já que eu vi que você não tinha gostado, né? Era um cara novo também, nem. Claro que também acabei falhando nessa questão. O ideal é que, independente da idade, a gente chama de senhor, de senhora, né? A não ser que a pessoa não goste. Porque a gente também não tem essa aqui, é perfeição, né? Não existe perfeição. Eu também estava meio chateado com aquilo e falei, já que você não gostou aí porque faltou os dois, porque eu voltei a pedir aí, né, mais duas barricas que tinha faltado no orçamento, eu comprei com meu dinheiro. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, você ficou bravo. Eu falei, quem ficou bravo foi você, eu falei para ele. Mas tá tudo tranquilo. E no final ele acabou me pagando as duas barricas aí e acabou aí dando tudo certo. Mas assim, são casos que acontecem. Não existe perfeição. Só existe perfeição aí na internet, aqui na internet. No dia a dia da obra, da pintura, não existe. Independente do tamanho da obra, para ocorrer aí problemas, para ocorrer aí situações adversas, é o que mais ocorre e as pessoas não falam, né? Muitas vezes as pessoas não falam. Mas aí o vídeo já está ficando longo, né? Tá dando 14 minutos. Vou pedindo que você deixe seu like, deixe sua inscrição, continue dando aquela forcinha para o canal aqui. A gente vem crescendo com a ajuda das pessoas que assistem os vídeos, que curtem, fazem os comentários, né? Espero que tenha te ajudado, espero que tenha ajudado a pessoa que fez o comentário, eu esqueci o nome dele, né? Mas assim, eu citei no início lá. E essas são as dicas, né? Como eu posso cobrar aí na pintura imobiliária? Eu posso cobrar aí, né? Por empreita, por metro quadrado, por unidade, por peças, né? Por diária, são as formas que você consegue, as possibilidades de cobrança que você tem na pintura em geral, né? Pintura imobiliária, né?
é como você pode cobrar aí. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo aí.